Y Vitura eso. Y DJ Languito. Dalu. Nazip Ziguinho. Os problemas quanto aos números quânticos hoje estarão resolvidos, como diz a música de Zico e Focus Man. Os teus problemas estarão resolvidos em nome de Jesus. Então hoje quero resolver o teu problema, que é quanto aos conhecimentos de números quânticos. Não sei se você sabia, mas os conhecimentos dos números quânticos serão úteis para você bater, derrubar o exame de admissão. Então, senta aí, leva o teu caderno e vamos para a nossa aula. Meu nome é professor Edivaldo Chiotti, professor do CPE. Estou aqui para te ajudar. No final desta aula, você vai sair daqui a saber o que são os números quânticos, para que servem os números quânticos e quais são os tipos dos números quânticos. E daqui vai sair a saber resolver todo tipo de exercício relacionados aos números quânticos. Então vamos para a nossa aula. Muito bem, o que são os números quânticos? É assim, depois do grande sucesso Niels Bohr, você estudou lá modelos atômicos, né? Nós vimos os modelos atômicos de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford e modelo atômico de Niels Bohr. O Niels Bohr teve um grande sucesso, inclusive teria recebido o Prêmio Nobel de Química, porque ele trouxe um novo termo, que é a famosa energia quantizada dos eletrões. E também ele trouxe conhecimentos muito valiosos, porque ele explicou como um determinado eletrão se comporta ao nível da eletrosfera. Então, segundo o modelo atômico de Bohr, o eletrão circula na mesma órbita ao nível da eletrosfera, com uma velocidade bem definida, segundo Niels Bohr. O que mais tarde os cientistas, os químicos, perceberam que, na verdade, o eletrão não circula em órbitas bem definidas, como Bohr pensava. É daí que veio um cientista que nós chamamos de Erwin Heisenberg. O Erwin Heisenberg trouxe o famoso princípio de incerteza de Heisenberg, que diz o seguinte: é impossível determinar em simultâneo a posição e a velocidade do eletrão ao nível da eletrosfera. Daí que mais tarde, um cientista alemão, o Schrödinger, foi convidado a calcular a posição na qual pode se encontrar um eletrão ao nível da eletrosfera. Então, Schrödinger fez os seus cálculos porque era um grande matemático e chegou à seguinte conclusão. Ele acabou por dizer que a região do átomo onde existe maior probabilidade de se encontrar um eletrão chama-se orbital. Então, orbital é a região do átomo onde existe maior probabilidade de se encontrar um eletrão. Uma vez que é complicado para os cientistas localizarem exatamente a posição de um eletrão, é muito complicado isso para os cientistas. Daí que os cientistas criaram o que nós chamamos de números quânticos. Os números quânticos facilitam a localização de um eletrão ao nível da eletrosfera. E um eletrão é localizado ao nível da eletrosfera a partir do seu conteúdo de energia. E todos os eletrões de um certo átomo possuem os 4 números quânticos diferentes. Cada eletrão vai ter os 4 números quânticos diferentes dos outros eletrões. Então, existem basicamente 4 tipos de números quânticos. Nós vamos ter aqui o número quântico principal, teremos aqui o número quântico secundário ou azimutal, teremos aqui o número quântico magnético e o número quântico spin.
Primeiramente, vamos falar do número quântico principal. O número quântico principal indica o número de camadas ou níveis de energia ao nível do átomo. Você sabe que ao nível do átomo nós encontramos 7 camadas. Ao nível do átomo encontramos 7 camadas, ou seja, encontramos 7 níveis de energia. Essas camadas que nós encontramos ao nível de um átomo, lá exatamente na eletrosfera, temos aqui a primeira camada que é K, depois temos L, M, N, O, P e Q. Em que a camada K, que é a primeira camada, corresponde ao nível 1 de energia, ao nível da eletrosfera. É a camada mais próxima do núcleo de um átomo. E a camada L é o nível 2, camada M nível 3, camada N é o nível 4, camada O é o nível 5, camada P é o nível 6 e camada Q é o nível 7. Então, se porventura aparecer lá um exercício que diz que um determinado eletrão se encontra, por exemplo, na camada M, indique o número quântico principal, é só dizer, se o eletrão se encontra na camada M, então o seu número quântico principal é 3. É 3. Mas só fixar o seguinte, que o número quântico principal indica o número de camadas ou níveis de energia. Depois teremos aqui o número quântico secundário ou azimutal. Atenção, o número quântico principal é representado por N minúsculo. E o número de nêutrons é representado por N maiúsculo. E o número quântico secundário ou azimutal é representado pela letra L. Os cientistas descobriram lá que ao nível da eletrosfera de um átomo, nós temos as camadas. E dentro de uma certa camada, nós temos as subcamadas. Essas subcamadas são chamadas de subníveis de energia. Então, o número quântico secundário ou azimutal indica o subnível de energia em que um determinado eletrão se encontra. Onde existem basicamente 4 subníveis. Existe o subnível S, o subnível P, o subnível D, o subnível F. O subnível S tem como valor de L, ou tem como número quântico secundário igual a 0. O subnível P, o seu número quântico secundário é 1. O subnível D, o seu número quântico secundário é 2. E o subnível F, o seu número quântico secundário é 3. Basicamente é isso. Depois teremos aqui o número quântico magnético, que nós representamos por letra M ou Mn. O número quântico magnético, conforme eu disse o seguinte, a região do átomo onde existe maior probabilidade de se encontrar o eletrão, nós chamamos de orbital. Então, o número quântico magnético indica a posição exata do eletrão dentro de um orbital. Então, nós teremos aqui, nós dissemos que existem 4 subníveis de energia. O subnível S só vai ter uma orbital que é chamada de orbital 0. O subnível P vai ter aqui 3 orbitais. Onde vamos ter a orbital menos 1, orbital 0, orbital mais 1. O subnível D terá 5 orbitais. Onde teremos orbital menos 2, orbital menos 1, orbital 0, orbital mais 1, orbital mais 2. O subnível F tem 7 orbitais, onde nós teremos orbital menos 3, orbital menos 2, orbital menos 1, orbital 0, orbital mais 1, orbital mais 2, orbital mais 3. Depois temos aqui o último número quântico, que é chamado de número quântico spin, ou S ou ms. Porque o eletrão, ao nível da eletrosfera de um átomo, pode apresentar 2 direções. Pode seguir a direção horária e a direção anti-horária. Daí que nós vamos ter 2 valores que vão indicar os números quânticos spin, onde
a direção do elétron é indicada a partir de duas setas. Uma seta virada para cima, que tem como valor de S igual a mais 1 por 2. E uma seta que está virada para baixo, que tem como valor menos 1 por 2. Atenção, esses valores surgem aqui por convenção. Não que os cientistas fizeram uma experiência para provar que quando o elétron apresenta a spin virada para cima é mais 1 por 2. É por convenção. Sentaram numa mesa e decidiram assim mesmo. É daí que nos outros países não é assim. Mas em Moçambique, por convenção, é desta maneira. Se for a pesquisar aí na internet, vais perceber que em Brasília é diferente, né? Quando o spin está virado para cima é menos 1 por 2. Quando está virado para baixo é mais 1 por 2. Aqui em Moçambique, quando o spin está virado para cima é mais 1 por 2. Quando está virado para baixo é menos 1 por 2. Então, você já sabe todos esses conceitos aqui. Então, nós agora vamos praticar para ver se você entendeu ou não entendeu. Conforme o início do vídeo, eu prometi que você vai sair daqui enquanto entendeu todo esse conteúdo aqui. Temos aqui como exemplo o elemento sódio. O átomo de sódio, ao nível da eletrosfera, contém 11 eletrões. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica para saber os 4 números quânticos para o átomo de sódio. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Atenção, na última aula nós vimos como as regras, os passos, como se faz a distribuição eletrônica. O primeiro passo para você fazer a distribuição eletrônica, você vai precisar de conhecer o diagrama de Pauling, o diagrama de Linus Pauling. Então, vamos aqui. Vamos fazer a distribuição eletrônica para o átomo de sódio que apresenta 11 eletrões. O seu número atômico é 11. Então, teremos aqui 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, essa é a configuração eletrônica do átomo de sódio, apresentando 11 eletrões. Porque temos 2, mais 2 vai dar 4, mais 6 vai dar 10, mais 1 vai dar 11. Então, vamos descobrir os 4 números quânticos para o último eletrão nessa configuração eletrônica. Para tal, só precisamos de conhecer ou identificar a última camada, ou a camada de valência. Lembrando que a última camada, ou camada de valência, é o nível de maior energia ao nível da distribuição eletrônica, que é esta aqui. Porque nós temos aqui a primeira camada, temos aqui a segunda camada. Para não falhar ao indicar as camadas da distribuição eletrônica, é só observar o primeiro número que aparece aqui. O primeiro número indica os níveis de energia. Nós sabemos que os níveis de energia vão indicar as camadas na distribuição eletrônica, conforme nós vimos aqui nos números quânticos principais. O primeiro nível, que é nível 1, é a camada K. Então aqui temos nível 1, nível 2, que seria a camada L, nível 3, que é a camada M. Então a última camada aqui é esta camada. Então, já conhecemos a última camada do átomo de sódio. Agora vamos indicar os 4 números quânticos para o átomo de sódio. Então, o primeiro número quântico principal é N. Nós dissemos que o número quântico principal indica as camadas ou níveis de energia. Nessa configuração eletrônica, nós conseguimos ver as 3 camadas, os 3 níveis de energia. Temos aqui a primeira camada, a segunda camada e temos aqui a terceira camada. Logo, o valor de N é igual a 3. E depois vamos aqui para o número quântico secundário ou azimutal. O número quântico secundário indica o último subnível na distribuição eletrônica. Você sabe que existem 4 subníveis de energia. Existe o subnível S, P, D e F. Aqui, ao observar na nossa distribuição eletrônica, conseguimos ver que na última camada nós temos o subnível S. O subnível S é o subnível de maior energia nessa distribuição eletrônica. Então, o número quântico secundário para esse subnível S é só observar aqui na tabela. Quando a distribuição eletrônica termina com o subnível S, então o número quântico secundário é igual a 0. Ou seja, o valor de L vai ser igual a 0.
nós teremos aqui o número quântico magnético, que vai indicar a posição do último eletrão nas orbitais. Nós sabemos que este subnível S aqui só vai ter apenas uma orbital, que é a orbital 0. Vai ter a orbital 0. O subnível S tem a orbital 0. Se o subnível S tem a orbital 0, significa que o eletrão está aqui na orbital 0. Logo, o valor de M, que indica o número quântico magnético, vai ser igual a 0. Vai ser igual a 0. Depois teremos aqui o número quântico spin, que vai indicar a direção do eletrão ao nível da eletrosfera. Lembrando que ao nível da orbital, dentro da eletrosfera de um átomo, o eletrão pode ter duas direções. Uma direção horária e uma direção anti-horária. Então, dependendo da orientação do eletrão, nós podemos colocar dois valores. Então, sabemos que o subnível S só vai ter uma orbital, né? Que é uma orbital. E quantos eletrões nós temos aqui no subnível S? Só vamos ter um eletrão. E para colocar as setas, ou seja, os nossos eletrões ao nível da orbital em forma de setas, precisamos de conhecer duas regras. A primeira regra é o princípio de exclusão de Pauling. Atenção, você aprendeu o diagrama de Pauling na última aula, você viu que a partir do diagrama de Pauling, nós conseguimos fazer a distribuição eletrônica. E Pauling não só estudou como se faz a distribuição eletrônica, mas também trouxe um princípio de exclusão, que diz assim: no orbital, no máximo, só podemos ter dois eletrões, que vão apresentar spins contrários. Assim, temos aqui o orbital, pode ter no máximo dois eletrões. Então aqui, um eletrão e outro eletrão. Atenção que esses eletrões devem ter spins contrários, um virado para cima e o outro virado para baixo. Quando colocamos eletrões ao nível da orbital, essas setas aqui devem ter direções contrárias. E a primeira seta é obrigatório que esteja virada para cima. E a segunda seta é obrigatório que esteja virado para baixo. Logo, isto aqui não existe. Por quê? Porque esta seta aqui, a primeira seta está virada para baixo, não pode. E isto aqui, as duas setas viradas para cima, também não existe, está errado. E isto aqui, as duas setas viradas para baixo, também não existe. Então aqui você precisa fixar o seguinte, que o primeiro eletrão deve estar virado para cima e o segundo eletrão deve estar virado para baixo. Então aqui, seguindo nosso exercício, queremos saber qual é o valor de S. Quando aqui nós sabemos que temos apenas um eletrão. Esse eletrão só pode ter o spin, deve estar virado para cima, porque é o primeiro eletrão. Quando o spin está virado para cima, uma vez que é o primeiro eletrão, então o valor de S é mais 1 por 2, por convenção aqui no nosso país. Então nós já distribuímos os nossos 4 números quânticos. Os nossos 4 números quânticos. Imaginemos que nós temos aqui o segundo exemplo. Temos esse elemento aqui, que é o estrôncio. É um elemento químico que se encontra no segundo grupo da tabela periódica, lá nos metais alcalinos terrosos. Vamos fazer a distribuição eletrônica desse elemento estrôncio, seguindo o diagrama de Pauling, para não falhar. Então teremos isto: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já temos 20 eletrões aqui, 3d10, já são 30 eletrões, faltam 8, vamos ter aqui 4p6, depois vamos ter 5s2, 5s2, é só observar aqui, temos 2 mais 2 vai dar 4, mais 6 vai dar 10, mais 2 vai dar 12, mais 6 vai dar 18, mais 2 vai dar 20, mais 10 aqui vai dar 30, mais 6 vai dar 36,
mais 2 vai dar 38. Já fizemos a distribuição eletrônica do elemento estrôncio. Agora, precisamos de conhecer a posição do último eletrão na distribuição eletrônica. O último eletrão na distribuição eletrônica sempre se encontra na última camada. Temos aqui a primeira camada, temos aqui a segunda camada, temos aqui a terceira camada, onde vem 33, e aqui onde vem 44. Nós vamos ter a quarta camada e a última camada está aqui. Esta é a última camada. Na última camada do estrôncio, nós encontramos 2 eletrões. Logo, o estrôncio, a última camada aqui, se formos a ver a configuração eletrônica do estrôncio, vamos perceber que o estrôncio vai apresentar 4 camadas, que são 5 no caso aqui. São 5 camadas. Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. São 5 camadas. E vai apresentar na última camada 2 eletrões. Então, vamos indicar os 4 números quânticos para o último eletrão de distribuição eletrônica para o elemento estrôncio. Primeiro, aqui nós observamos que na distribuição eletrônica do elemento estrôncio nós vamos ter 5 camadas. Logo, o número quântico principal, que indica as camadas, aqui vai ter 5 níveis, porque a distribuição eletrônica aqui vai ter 5 camadas. Então, se temos 5 camadas aqui, então o valor de n vai ser igual a 5. E depois, o número quântico secundário ou azimutal, que indica o subnível de energia em que o último eletrão se encontra. O último eletrão aqui se encontra no subnível S. Quando o subnível é S, o valor de L é igual a 0. E um número quântico magnético, que indica a posição do eletrão no orbital, nós sabemos que o subnível S só vai ter uma orbital. E por conta disso, uma vez que no máximo, pelo princípio de exclusão de Pauling, no máximo no orbital só podemos ter 2 eletrões. Então aqui, o valor de M vai ser igual a 0. Porque o subnível S só tem a orbital 0. Está aqui. Já o valor de S, que indica a posição do último eletrão na distribuição eletrônica. Então aqui é só observar o seguinte. Aqui nós vamos ter apenas uma orbital. Nessa orbital, quantos eletrões nós temos aqui na última camada? Vamos ter aqui 2 eletrões. E a distribuição obedece o seguinte. O primeiro eletrão deve estar virado para cima, o segundo deve estar virado para baixo. Então, o último eletrão aqui é este aqui, que está virado, que tem uma seta virada para baixo. Se o último eletrão tem uma seta, está virada para baixo, então o valor de S é menos 1 por 2. É menos 1 por 2. Se está a gostar da aula, não se esqueça de subscrever-se no canal Exames da Admissão Moçambique CPE. Ative o sininho das notificações para receber outras aulas, dicas, uma boa preparação e partilha esta aula para mais colegas, para familiares, vizinhos, para que também saibam esses conhecimentos dos números quânticos, em nome de Jesus, conforme nós dissemos no início. E não se esqueça de seguir as nossas páginas, CPE e Projeto Medicina, e o nosso Instagram, Exame da Admissão MOS. Então, continuando aqui, para ficar claro, sairmos disso aqui e não tratarmos mais, é só pensar o seguinte. Imaginemos que temos esse elemento aqui, esse elemento pode ser o cloro. O cloro é um elemento químico que tem um número atômico igual a 17. Se o cloro tem um número atômico igual a 17, ele vai apresentar na última camada, distribuindo aqui teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Tem aqui primeira camada, tem aqui segunda camada, onde vem 2, onde vem 3, vamos ter terceira camada. Então aqui nós conseguimos ver que o cloro na última camada vai apresentar 2 mais 5, que vão ser 7 eletrões. Queremos saber quais são os valores, quais são os números quânticos. Para indicar os números quânticos é bem simples. Contando o número de camadas, nós vamos ter o valor de n. Então vamos ter 1, 2, 3. O valor de n aqui é igual a 3. E para sabermos qual é o valor de L, precisamos de saber qual é o subnível de maior energia. Lembrando que o subnível de maior energia é o último da distribuição eletrônica.
No caso aqui, o subnível de maior energia vai ser o subnível P, que é o último subnível na distribuição eletrônica. Se o subnível é P, então o valor de L é igual a 1. Só colocar aqui, L é igual a 1. O subnível P, quanto aos números quânticos magnéticos, ele só pode ter 3 orbitais. Então aqui, orbital menos 1, 0 e mais 1. Ele vai ter 3 orbitais, o subnível P. Temos aqui menos 1, 0 e mais 1. Então, para sabermos a posição do último eletrão, deste eletrão aqui, o último aqui, o quinto no subnível P, é só distribuirmos esses eletrões aqui, nessas orbitais. Aqui temos o subnível S, aqui o subnível F. No subnível S, consegue ver que temos aqui 2 eletrões. Um deve estar virado para cima, outro virado para baixo. E aqui, para distribuir, no subnível P, temos 5 eletrões. Temos que distribuir esses 5 eletrões aqui nas 3 orbitais. E para distribuir, precisamos de nos recordar da famosa regra de Hund. A regra de Hund diz o seguinte: nenhuma orbital do mesmo subnível, por exemplo aqui, são 3 orbitais do mesmo subnível P. Nenhuma orbital do mesmo subnível deve receber o segundo eletrão antes que as outras orbitais tenham recebido o primeiro eletrão. Em outras palavras, você, quando for a uma festa, se a tua mesa estiver perto do buffet, daquelas comidas ali, e você tem a sorte de servir primeiro na festa, você deve ir servir. Depois volta para a sua mesa e vai comer a comida. Depois de acabar a sua comida no prato e você não estiver satisfeita, está errado ir servir da segunda vez, antes que os outros convidados tenham servido da primeira vez. Não está certo, não é ético. Então o correto é servir da primeira vez, não é? Depois comer, se não estiver satisfeita, depois observar se todos os convidados já comeram pelo menos uma vez e você pode servir da segunda vez. É o que diz a regra do Hund. Aqui são quantos? São 5 eletrões. Então, distribuindo os 5 eletrões, está errado fazer isto. Esse orbital menos 1 não pode receber o segundo eletrão antes que essas orbitais do mesmo subnível tenham recebido o primeiro. Então, primeiro, segundo a regra do Hund, devemos distribuir os eletrões. O primeiro eletrão sempre deve estar virado para cima. Já temos aqui 1, 2, 3, não é? Para 5 faltam 2. Já podemos distribuir para essas orbitais. Então, essa orbital já pode receber o segundo eletrão, porque as outras orbitais do mesmo subnível já receberam o primeiro. Então, aqui, os 5 eletrões. Então, o último eletrão é este aqui. Este último eletrão está na orbital 0. Se o último eletrão está na orbital 0, logo o valor de M é igual a 0. É igual a 0. E esse último eletrão apresenta spin virado para cima ou para baixo? Para baixo. Se apresenta spin virado para baixo, logo o valor de S é menos 1 por 2. Tão simples quanto isso. Então, se gostou desta aula, coloca um like, partilha para mais pessoas e pode sugerir aquela matéria que você não entende. Nós estaremos aqui para esclarecer. Até a próxima. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.